Olha, hoje eu nem ia gravar esse vídeo, tá? Mas tá rolando aí um assunto bem polêmico nas redes sociais. É algo que me deixou bem chateado e indignado. Porque eu vi gente falando que é mimimi, é palhaçada. Ah não, que já é homem, já tem que saber lidar com isso. Será? Eu vou trazer aqui meu ponto de vista. Mas tem notícia boa, tá? Tem notícia muito boa, aliás, que pode ajudar o Fluminense aí a voltar a jogar bem. Tem escalação, então tem muita informação também, tá? Vamos para a vinheta e aí a gente já volta com todas as informações aqui do vídeo de hoje. E ó, você que está assistindo aqui, eu tenho certeza de uma coisa. Você é apaixonado e ama o Fluminense. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, você está no lugar certo. Aqui, o canal do Samu ele foi criado para falar do Flu. E é o que eu sempre digo. Se a grande mídia não fala do Fluminense, vem o canal do Samu e faz o papel que a grande mídia não faz. A famosa Flapress, que só fala mal do Fluminense. E aí, de vez em quando, porque o Fluminense tem uma notícia que repercute tanto, aí eles se sentem obrigados a falar e falam. Mas não é a mesma coisa quando você vem aqui, ó, todo dia e você sabe que vai ter muito, mas muito Fluminense. Então, se você pensa, vive o Fluminense, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal do Samu para fazer parte dos mais de 2.000 inscritos aqui do canal. E curte também esse vídeo para que o YouTube divulgue para mais pessoas. E se você puder, também comente, quero saber a sua opinião sobre os assuntos discutidos aqui no vídeo de hoje, tá bom? Se puder compartilhar, melhor ainda. Então compartilhe aí também nas suas redes sociais, beleza? Então vamos começar com notícia boa, né? E tem duas notícias boas. Eu vi muita gente desesperado que o Fluminense não coloca a Sul-Americana como prioridade. E eu falei, calma, gente, calma. O Fluminense ainda tem 2 jogos no Maracanã e muito provavelmente o Fluminense vai colocar o time titular, porque o time não vai precisar viajar, vai continuar lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio. Então, eu acertei provavelmente, né? Porque segundo o GE, o Fluminense vai entrar com o time titular contra a União Espanhola. E quem deve ir em campo é Fábio no gol, Samuca, meu xará, e o Fuentes nas laterais. E a dupla de zaga TS3, o nosso líder, o nosso monstro, junto ali com Bagre Freitas. E mais à frente, o Ganso deve retornar aí ao meio de campo. E a dupla de volante deve ser composta aí pelo Martinelli e também pelo Nonato, ganhando novamente uma oportunidade entre os titulares. Mais à frente, Canóbio, a insistência aí do Renato no Canóbio, né? Eu já entraria com o Keno no lugar do Canóbio. E de centroavante, mais uma vez o Everaldo. Eu já venho dizendo aqui antes dos gols, que para mim eu vejo o Serna como uma melhor opção ali fazendo essa centroavança do que propriamente o próprio Everaldo, que pouco entregou até aqui. E eu já discuti bastante aqui sobre o rendimento do Everaldo e não vou falar disso no vídeo de hoje. Mas eu não entraria com o Everaldo e nem mesmo com o Canóbio, apesar do gol contra o Atlético Mineiro. Como eu disse, já fiz análise também no Canóbio. Não acho que fez uma boa partida, apesar do gol. Então eu entraria com Keno e com Serna. Então discordo dessas duas peças aí que vão ser mantidas no time do Fluminense. E aí a figurinha carimbada no time titular, que é o John Arias, também aparece aí como provável jogador a entrar contra a União Espanhola, tá? E a notícia boa, além dessa, né, afinal, é a escalação do time principal que vai entrar em campo. E como eu disse, o Fluminense, não que o Fluminense não ache que a Sul-Americana seja prioridade, mas naquele momento a gente tinha um jogo contra o Botafogo e o outro contra o Atlético Mineiro. Não ganhamos nenhum, mas o planejamento para mim foi assertivo, porque eram 2 jogos extremamente importantes. E poupando, o Fluminense já não conseguiu ganhar, imagine então se não tivesse poupado. Então, dessa vez o Fluminense vai com o time principal, como também deve ir contra o Once Caldas. Então só depende do Fluminense para levar aí essa vaga para a próxima fase da Sul-Americana. E como eu já havia antecipado, o Fluminense vai com o time titular,
tanto no primeiro jogo quanto no segundo no Maracanã, e deve levar aí essa vaga com tranquilidade em primeiro lugar, tá? E aí a outra notícia que eu estava falando e acabei interrompendo é a notícia de que o Riquelme está muito próximo de retornar entre os relacionados. Ainda não se sabe se ele vai ser relacionado contra a União Espanhola, nem contra o Juventude, mas já há a possibilidade de ele ser relacionado, e o GE trouxe aí a informação. Acredito que contra o Juventude ele já deve aparecer, tá? E aí, se você chegou até aqui, acredito que você gostou desse conteúdo. Então, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Faça parte aí desses mais 2.000 tricolores apaixonados e que acompanham aqui meu trabalho. Então, acompanhe sempre aqui também se inscrevendo, beleza? E aí, a notícia principal do vídeo aqui, que o motivo principal para eu ter gravado o vídeo hoje, que eu nem ia, porque não tinha muita notícia. Cara, o que estão fazendo com o Hércules não é certo. E aí eu quero que você reflita antes de você julgar o garoto. Garoto, porque ele tem quase a mesma idade que eu, não é garoto, é homem já. E aí eu vi muita gente falando, ah não, que ele é homem já, não é moleque mais. Ele tem que saber lidar com essa situação, com essa pressão. Meu amigo, imagine você no lugar do cara. Você talvez até consiga lidar, mas tente entender que nem todo mundo vai lidar da melhor maneira. Uma situação dessa proporção, dessa magnitude. O cara teve a família. A família do Hércules foi ameaçada. Imagine a sua mãe sendo ameaçada de morte. Imagine teu pai, teu irmão, a pessoa que você ama. Imagine que essa pessoa foi ameaçada de morte. Imagine que você foi criado também com uma base familiar, com princípios, com caráter. E você nunca foi de balada, você sempre foi da igreja. E aí vinculam notícias que você tá na balada, tá na farra, tá na bebedeira, que você tá com a mulherada e você é casado. E que além disso, além de ser casado, você ainda é da igreja. Para essa pessoa, isso é algo que fere a alma, que fere a honra. E se você lida bem, talvez ele não consiga. E aí a gente não tá falando se ele tá lidando com a situação dentro de campo, não é com vaias, não é com críticas que vêm da arquibancada. Não é sobre isso. Porque se fosse sobre isso, tá tranquilo, ele tem que saber lidar com isso mesmo, porque ele é pago para isso. É o trabalho dele. Então, não teria problema nenhum se fosse isso. O grande problema é que o Hércules não está tendo que lidar com o que ele está fazendo dentro de campo apenas. É que ele está tendo que lidar porque ele não, pelo aquilo que ele não está fazendo fora de campo. Ele não está fazendo isso porque a informação oficial que tem é essa. E quem soltou a notícia, que eu não sei ao certo, não provou que o Hércules está na rua, que está na noite, que está descompromissado com o Fluminense. É porque é isso que a notícia quer dizer. O Hércules é um cara descompromissado, não está nem aí, tá jogando mal e não quer saber, tá cagando pro Fluminense, tá recebendo o salário dele, tá pouco se importando se a torcida tá vaiando, se o Fluminense tá ganhando, se tá perdendo, porque ele tá na noite aproveitando. O Fluminense ganha ou perca, ele tá na noite aproveitando. É essa imagem que essa notícia passa. Sério que você lidaria bem com isso? Você acordando 6 da manhã, sai de casa, toma seu café, vai trabalhar, aí volta, às vezes de madrugada, não tem tempo com a sua família, e você todo dia indo e voltando, viajando, nunca tem tempo para nada, só trabalhando, e comprometido ali a fazer o seu melhor. Por mais que você não esteja conseguindo entregar isso dentro de campo, mas você está se esforçando, você está trabalhando duro por isso. Aí alguém fala que você não está se matando, que não está se dedicando pelo seu trabalho, que você não está honrando o seu salário. E que além disso, ainda tem gente que está ameaçando a sua família. Sério que é sobre ser homem? Sobre ter postura? Sobre saber lidar com a pressão? Sério que é sobre isso? Sério que é tão fácil assim lidar com uma situação dessa magnitude? Porque não é uma, duas pessoas, não. É uma multidão. O cancelamento na rede social é assim, ó. De uma hora para outra, sua vida ela vira um caos.
O cara desativou as redes sociais dele acertadamente. E eu já tentei fazer isso diversas vezes. Porque eu sei o mal que o Instagram faz para mim. Então eu já tentei desativar, mas eu nunca consigo, porque é um vício, cara. Isso é uma doença. É dopamina fácil. Você quer tanto essa dopamina fácil que a todo momento você vai lá. Agora imagine você, além desse mal natural que já é o Instagram, agora você está recebendo uma enxurrada não de críticas, mas de ameaças. Imagine isso, cara. Sério que é fácil assim? Sério que você lidaria tão facilmente? Bem, eu não lidaria, eu consigo falar por mim. Então eu tento me colocar no lugar do Hércules ou de qualquer outra pessoa. Ele não está fazendo nada de errado. Se tivesse, você pode ter certeza que a minha postura seria totalmente diferente. Porque se tem uma coisa que eu abomino, é aquele que anda fora da linha. Mas ele, até o momento, nada se provou que ele está fora da linha. Das leis, das regras trabalhistas. Nada comprovou isso. Que ele seja um cara imprudente. Que seja um cara descompromissado. Que seja um cara sem caráter. Imagina um cara de família, velho. Isso me ofende na alma. Falar que eu não tenho caráter, que eu não tenho compromisso, que eu tô na farra. Isso me fere na alma. Eu, no meu lugar. Porque se tem uma coisa que eu valorizo é os meus princípios, os meus valores e o caráter que eu tenho, que eu aprendi de berço do meu pai e do meu avô. Então eu levo isso pra mim pro resto da minha vida e, se Deus quiser, eu vou poder passar um dia pro meu filho ou pra minha filha. Então, às vezes, você tá tão habituado com o errado, com que você tá normalizando aquilo que é banal. E eu não normalizo. Pra mim, o errado é errado, ponto, acabou. Agora, o certo é certo. E se você fala que o cara que tá fazendo certo tá no errado, porra, irmão, sério que você acha isso normal? E eu não, eu vou criticar. E o cara que fez isso tem que pagar. Não sei quem foi, não faço ideia. Se foi intencional, pior ainda. Se não foi, cara, acontece, todo mundo erra. Agora, se foi intencional, esse cara tem que pagar. Ou essa mulher, não sei quem foi. Agora, se não foi intencional, errar é humano também. Mas que o cara tenha pelo menos a hombridade de chegar pro Hércules. Não é fazer isso em público, não. Também fazer. Mas que ele chegue pro Hércules, peça desculpa, peça perdão. Porque não é ser. Na verdade, é sobre ser homem mesmo. E é por ser homem que ele tá chateado. Porque se ele tivesse normalizando o errado, ele não, ele cagaria pra isso. Ah, estão falando isso de mim, mas não. O cara é certo, pelo menos é o que se tem de verdade oficial até agora, é que é um homem certo, de caráter. E por isso que ele tá indignado e tá abalando tanto ele. Porque se ele fosse alguém que não prezasse pelo correto, com certeza ele não estaria tão abalado assim. Mas por ele prezar tanto o que é certo, ele está sentindo bastante, está bastante abalado. E eu não julgo ele por isso. Espero de verdade que a torcida no Maracanã possa gritar o nome dele para tentar injetar um ânimo no Hércules, porque não é fácil. E obviamente, se ele não for bem em campo, que seja vaiado, mas pelo que ele está fazendo no seu trabalho. E não pelas mentiras que estão fazendo, que estão soltando sobre ele. Se você gostou, vou pedir que você curta. Se não gostou, peço que curta também. Se puder se inscrever, se inscreve aí e compartilha o conteúdo com seus amigos aí nas redes sociais. É isso. Fiquem todos com Deus. Saudações tricolores. E até a próxima. Amanhã é dia de Flu, hein? Tô gravando isso agora às 13 do dia 13/5, às 21 horas. Então amanhã é dia de Flu. Vamos, Fluminense, vamos ganhar. Porque a gente precisa voltar aí a um Fluminense mais forte. É isso, fique com Deus, até a próxima.